Olá, pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é mais uma curiosidade que surgiu, mas que tem um fundo científico para a explicação dela. Você sabia que os espinhos que a gente vê nas plantas nem sempre são realmente espinhos? Se não, fica comigo que falaremos sobre isso. Eu sou a professora Dani e falaremos hoje então sobre espinhos. Será que os espinhos do cactus são realmente espinhos? Será que são apêndices epidérmicos? Ou será que eles são outro tipo de estrutura? Vamos ver? Primeiro, para a gente ter uma ideia, os espinhos que são realmente espinhos, eles são órgãos modificados e apresentam em seu interior tanto xilema quanto floema, ou seja, os vasos de condução. Uma forma da gente verificar se ele realmente é um espinho é quando a gente vai tentar retirar ele da planta. Ele é bastante firme, além de ser rígido, a gente não consegue arrancar ele com facilidade, como é o caso dos espinhos das laranjeiras. Outro tipo de espinho que na verdade não é espinho são os acúlios, ou seja, acúlios são apêndices epidérmicos, é o que a gente encontra nas roseiras. Aqueles espinhos das roseiras, na verdade, quando a gente toca eles ou quando a gente dá um empurrãozinho, eles já se soltam. Eles não têm vasos conectando ele à planta, eles são apenas projeções da epiderme. Semelhante aos acúlios, a gente tem os tricomas. Os tricomas nem sempre são na forma de espinhos, eles podem ser alguns pelos ou algumas estruturas mais arredondadas, mas eles são extensões da epiderme, que podem ser uni ou pluricelulares, e para a gente ter uma ideia melhor, aqueles pelinhos que revestem às vezes as folhas, os caules de algumas plantas, são tricomas. Eles também são fáceis de serem retirados, às vezes com o próprio toque eles se soltam, certo? Então essa é a diferença entre espinho, acúlio e tricoma. Mas, vamos lá. Os espinhos propriamente ditos, eles podem ter origem caulinar quando eles ocorrem na axila de folhas, como se fosse um caule com crescimento determinado, pontiagudo e rígido, que é o caso da laranjeira e o caso da bougainville também, que é essa flor que a gente conhece que tem bastante espinhos e que nos machucam de vez em quando. Ou ele pode ter origem a partir das estípulas de uma folha. As estípulas são estruturas que ficam na base do pecíolo da folha. Ou ainda, ele pode ter origem foliar, quando a própria folha é transformada num espinho, como é o caso dos cactos. Então, ao invés da folha ter um limbo, ter aquela estrutura laminar, ela é apenas um espinho. Em todos esses casos, tanto os espinhos que eu mostrei até aqui, como os acúlios e os tricomas, eles têm função de defesa contra herbívoros. Os espinhos, por serem maiores e terem menor quantidade na planta, eles repelem animais maiores. Os animais maiores é que se machucam ao tocar eles. Enquanto que os tricomas, por serem em grande número revestindo o órgão, eles repelem insetos menores. Mas, quando a gente fala do espinho, que é uma folha modificada, ele tem uma outra importante função, que é a redução da transpiração. A gente sabe que os cactos, eles vivem em ambientes bastante secos, e para isso eles precisaram criar mecanismos anatômicos e fisiológicos para a conservação de água, e a modificação das folhas em espinho foi uma dessas estruturas. Então, sim, parte dos espinhos que estão nos cactos são espinhos propriamente ditos, tá? E são difíceis de tirar. Mas aí você vai me perguntar, professora, e aqueles que a gente encosta, eles prendem na mão da gente e machuca, e é difícil de tirar da mão e não sei o quê? Pois é, esses são outros tipos de espinhos que na verdade não são espinhos e são tricomas e que têm um nome específico nos cactos, que são os gloquídeos. Esses gloquídeos, então, eles parecem pelos, mas nos seus ápices eles têm ganchos que quando a gente toca, eles se prendem e machucam o dedo e que a gente fica ali sofrendo, causa aquela irritação e a gente não consegue tirar. Então, muitos cactos também, além dos espinhos, que são os espinhos verdadeiros formados a partir da modificação foliar, tem também esses gloquídeos, que são tricomas e que se soltam facilmente, por isso que a gente, quando encosta, acaba tirando do cactus alguns desses espinhos que nos incomodam na mão.
Esses espinhos, esses gloquídeos, eles são organizados em aréolas, que são como se fossem caules que não tiveram um crescimento prolongado, que ficam mais menorzinhos, formando então uma areola mesmo, onde vão estar tanto os espinhos quanto os gloquídeos. Tá? Alguns cactos têm mais espinhos e não tem muitos gloquídeos, enquanto outros a gente vê vários gloquídeos sobre eles. Então, sim, os cactos têm tanto espinhos verdadeiros como gloquídeos ou tricomas, que a gente conhece que tem em outras plantas também. Os gloquídeos são aqueles que a gente encosta e eles ficam presos na mão da gente. E os espinhos são aqueles que a gente toca e machuca, mas eles ficam presos ainda no cactus. Certo? Então, é isso aí. Se você tiver alguma curiosidade, deixa aí nos comentários que a gente pode estar transformando isso em um vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Se gostou, deixe seu like.